Você investe em algum título do Tesouro Direto, seja ele Selic, pré-fixado ou IPCA? E com essa alta da Selic, será que ainda vale a pena investir nesses títulos? Qual deles é o melhor? Fica comigo que eu vou explicar tudo que você precisa saber para não perder dinheiro nesse cenário. Meu nome é André Araújo, eu sou engenheiro e investidor. Todos os investimentos em renda fixa, seja ele o CDB ou o Tesouro Direto, eles possuem um vencimento, pois a renda fixa nada mais é do que um empréstimo que você faz para alguma instituição. Empréstimo que possui um prazo para pagamento e uma taxa acordada, seja ela pré-fixada, pós-fixada ou misto dos dois. Enquanto o CDB você empresta dinheiro para o banco, no Tesouro Direto você empresta dinheiro para o governo. Os títulos do Tesouro Direto são divididos em três categorias. O Tesouro pré-fixado, que é aquele que você sabe exatamente a rentabilidade e quanto vai receber no vencimento do título. O Tesouro Selic, em que a rentabilidade de aplicação é determinada pela taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. E o Tesouro IPCA+, em que a rentabilidade é baseada em uma parte fixa, que é o pré-fixado, e uma parte variável, vinculada à inflação, medida pelo IPCA. Portanto, você investe em uma dessas três categorias. E a primeira coisa que você precisa entender é que a renda fixa não é fixa, ou seja, os títulos do Tesouro variam. Sim, e podem variar para mais e você ganhar mais dinheiro, ou para menos e você perder dinheiro. Você já reparou que toda vez que você olha os títulos do Tesouro Direto, as taxas estão ligeiramente diferentes? Pode ser que um dia o pré-fixado 2026, por exemplo, esteja lá 8,5%, e depois você olha de novo, vai estar 8,7%, depois 8,4%. Pode ser para cima ou para baixo. O fato é que essa taxa está sempre variando. E por que ela muda? Para entender isso, você precisa entender o conceito de prêmio de risco. O prêmio de risco é o que eu ganho em troca de assumir um determinado risco. E quanto maior o risco, maior o prêmio exigido. Imagine que o seu irmão lhe peça dinheiro emprestado. Ele sempre foi uma pessoa que pagou tudo em dia e você tem confiança que ele vai te pagar direitinho. Às vezes você não precisa nem cobrar juros dele, ou cobra apenas uma pequena porcentagem, um juros de poupança. Justamente porque você acredita com convicção que vai receber o dinheiro de volta. Agora imagine o seu cunhado, que vive pedindo dinheiro emprestado para todo mundo, que você sabe que já deu calote em algumas pessoas. Aí ele vai te pedir dinheiro emprestado também. Ora, se existe um risco grande dele não te pagar, o mínimo que você pode fazer é oferecer uns juros elevados, para poder valer a pena se expor a esse risco dele não te pagar. E nos investimentos é a mesma coisa. Só que como no Tesouro Direto você está emprestando dinheiro para o governo, quanto mais os investidores enxergam confiança no governo como bom pagador, mais esses juros são e permanecem baixos. Já se o mercado enxergar que o risco de calote aumenta, essas taxas também vão aumentar. Essa variação se chama marcação a mercado e atinge principalmente os títulos pré-fixados e vinculados à inflação. No Tesouro Selic isso também acontece, mas de maneira muito menos intensa, quase desprezível. E eu expliquei melhor em outro vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês. Ou seja, por mais que no vencimento os títulos pré-fixados e IPCA+, te pagam aí uma taxa fixa ou uma taxa fixa mais inflação, durante o tempo ele vai variar para cima e para baixo, de forma que não é interessante se expor caso possa precisar do dinheiro antes do vencimento. Porque a dinâmica básica da marcação ao mercado é que quando os juros do título sobem, o preço unitário cai, e quando os juros do título caem, o preço unitário sobe. Isso acontece pois no vencimento ele precisa pagar aquilo que te prometeu. Logo, para o valor final ser o mesmo, há um ajuste no preço unitário ao longo do tempo. Portanto, caso venda de forma antecipada um tesouro pré-fixado ou IPCA+, você pode ganhar com a marcação ao mercado e ter um rendimento maior, ou perder e ter um rendimento menor do que aquele que você teria no vencimento. Vamos ilustrar com um exemplo. Imagine que você compra um tesouro pré-fixado por R$900 hoje. No vencimento, ele vai te pagar R$1.000. Logo, terá que te pagar uma taxa de 11,11%, pois R$900 vezes 11,11% vai dar os R$1.000 no vencimento. Se após um tempo a taxa sobe para 20% e ele ainda tem que te pagar R$1.000 no vencimento, o que acontece é que o título que valia R$900 passa a valer 833, porque 833 vezes 20% vai dar os R$1.000 no vencimento. Neste caso, o aumento dos juros fez com que houvesse perda na marcação a mercado. E o oposto também é possível. Se os juros caírem para 5% e ainda no vencimento ele precisa me pagar os R$1.000, o valor do título passará a ser de R$952, pois R$952 vezes 5% vai dar os mesmos R$1.000 no vencimento. Neste caso, a diminuição da taxa de juros fez com que eu tivesse ganhos na marcação ao mercado. Dessa forma, quando o ciclo econômico aponta para o aumento dessas taxas de juros, seja pelo aumento da inflação ou pela diminuição da confiança dos investidores frente à capacidade do governo em honrar seus compromissos, a tendência é que se perca com a marcação ao mercado. Logo, não é interessante se expor a títulos pré-fixados nem vinculados à inflação. Do contrário, quando o ciclo econômico aponta para uma diminuição dessas taxas de juros, a tendência é que se ganhe com a marcação ao mercado. Logo, seria interessante manter-se exposto a esses títulos pré-fixados e vinculados ao IPCA. E se esse vídeo está fazendo sentido para você até agora, já deixa o seu like aí para fortalecer o canal.
Porém, a verdade é que não é tão simples assim. Por mais que a taxa Selic tenha aumentado e provavelmente vai continuar aumentando nos próximos meses, temos que levar 3 pontos em consideração. Primeiro, são que os juros reais brasileiros estão ainda muito negativos. Ou seja, a diferença entre a inflação no Brasil e a taxa de juros ainda está muito alta. Ainda é mais vantajoso investir na Suíça ou nos Estados Unidos em termos de juro real do que no Brasil. Então, na prática, ainda estamos com a taxa Selic bastante baixa. O segundo ponto é que a taxa Selic muda a cada 45 dias, enquanto que o título às vezes vence daqui a 5, 10, 20, 30 anos. Logo, a taxa Selic tem muito pouco impacto de fato na marcação a mercado. O que vale mais são os juros futuros, ou seja, a expectativa de juros e inflação futura. E aí existem outras variáveis que influenciam muito mais esses juros futuros do que a taxa Selic, como por exemplo o nosso terceiro ponto, que é o fiscal. O Brasil, historicamente, gasta muito e gasta mal. Ele possui um déficit primário elevadíssimo e tem gastado cada vez mais. De modo que é uma preocupação séria com a capacidade de ele honrar seus compromissos no futuro. De modo que quanto mais longo o vencimento de um título, mais tempo para acontecer diferentes coisas, que aumenta a incerteza e favorece uma taxa mais alta. A indicação do aumento da taxa de juros, do meu ponto de vista, num primeiro momento pode passar a impressão de que a inflação está no radar do Banco Central. Logo, na teoria, aumentaria-se a possibilidade de um maior juro real no futuro, que fariam as taxas de juros futuros caírem e se ter um ganho na marcação a mercado no curtíssimo prazo. Porém, o contexto geral é de aumento de gastos, principalmente pelo auxílio emergencial, além da impressão massiva de dinheiro pelo mundo, o que me faz acreditar mais um cenário inverso, de aumento da inflação e aumento dos juros futuros, num cenário de curto e médio prazos. Assim, eu acredito mais em uma perca com a marcação a mercado nos próximos meses, de forma que eu não investiria em títulos pré-fixados e vinculados ao IPCA, pelo menos se eu quisesse resgatar antes do vencimento. Outro ponto importante a se destacar são os prazos. Quanto mais longo o prazo, mais tempo existe para a economia mudar e para as taxas mudarem. Logo, os efeitos da marcação a mercado são sentidos com mais força quanto maiores forem os vencimentos dos títulos. Deixa eu mostrar na prática como funciona a marcação a mercado no site do Tesouro Direto. Olha só, você vai entrar aqui no tesourodireto.com.br, aí você vai aqui, ó, títulos, preços e taxas. Aí aqui vai aparecer os preços dos títulos negociados hoje, na data que eu estou gravando o vídeo. E aí você vai aqui, ó, histórico de preços e taxas, ver mais. Aí vamos olhar aqui, para começar, o Tesouro Pré-fixado 2026. Vou colocar aqui 90 dias e vou ver aqui a taxa dele. Olha só nos 90 dias, ele estava aqui a 6,29 no começo do ano e agora foi para 8,76. Então veja o que aconteceu com o preço. Caiu de 737 para 671. Ou seja, aumento da taxa, diminuição do preço unitário. Nesse caso aqui, o aumento da taxa fez você perder na marcação ao mercado. Agora vamos ver um título mais longo. Vamos ver aqui o Tesouro IPCA 2035, por exemplo, a mesma coisa. Vamos olhar aqui a taxa primeiro. Ó, a taxa de maneira geral subiu de 3,41% para 4,08%. E o que aconteceu com o preço? Caiu de 2.120 para 1.994. Ou seja, em ambos os casos, o aumento da taxa de juros futura fez com que quem tivesse investido nesses títulos tivesse perda na marcação a mercado. E como saber quanto eu estou ganhando ou perdendo com a marcação a mercado? No site do Portal do Investidor, na área logada, é possível ver a rentabilidade atual do seu título caso decidisse vender hoje. Eu peguei aqui um print de exemplo de uma aplicação feita no Tesouro IPCA 2035 no final de 2019. Olha só, você tem aqui a linha verde, que seria o preço teórico, que seria o IPCA mais 3,13%, foi contratado, seria a linha verdinha aqui, mais previsível. E aqui o que aconteceu de verdade, olha como ele variou. Variou bastante para mais e para menos, na verdade sim, para mais e para menos, mas todos abaixo do que ele estava previsto. O preço real foi IPCA menos 7,04%. Justamente por causa do efeito da marcação a mercado. Ou seja, os juros futuros, esse componente pré-fixado do Tesouro IPCA 2035 subiu e o preço unitário do título caiu, fazendo com que a pessoa se vendesse hoje tivesse prejuízo, justamente pelos efeitos da marcação a mercado. E eu também vou deixar o link do Portal do Investidor aqui embaixo na descrição, para você acessar e avaliar os seus títulos hoje. O importante é termos em mente que em todos os nossos investimentos existe o famoso tripé dos investimentos, que ele é formado pela segurança, liquidez e rentabilidade. E para curtíssimo prazo, por ser um dinheiro que eu posso precisar a qualquer momento, eu não posso abrir mão da liquidez. Afinal, quando eu quiser ou quando eu precisar do dinheiro, eu tenho que poder resgatá-lo. Eu também quero investimento seguro, de forma que eu não quero correr o risco de algo acontecer com o dinheiro que eu possa precisar. Se o meu objetivo for reserva de emergência, portanto, eu vou investir no Tesouro Selic. Agora, se for um dinheiro com objetivos, como viagem, um casamento ou a compra de um bem, eu posso abrir mão da liquidez e me proteger da inflação, através de um Tesouro IPCA+.
desde que o vencimento dele seja próximo ao meu objetivo e eu segure esse investimento até lá. Já o pré-fixado, eu acredito que só valerá a pena se acreditar que os juros se manterão baixos e que a inflação ficará sob controle. Agora me conta, você investe em títulos públicos? Qual deles? Selic, IPCA ou pré-fixado? Me conta aqui embaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.